Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início ao nosso Hoje Madruga Vasco, né, por conta do horário. Eu esperei para sair mais atualizações, estava também fora de casa, por isso não gravei o conteúdo no horário comum ali, entre 10 e 11 da noite. Mas aqui estou dando início, hoje vai ser um Madruga Vasco, né, por conta do horário, e infelizmente nós que tínhamos tudo para começar uma semana com um pontapé direito, anunciando uma grande contratação, né? Pois bem, passamos mais um vexame no mundo do futebol, no mercado da bola, o Vasco aí mais uma vez sendo preterido por profissional, né, tomando um chapéu aos 47 do segundo tempo, já no apagar das luzes. Já falar da situação envolvendo o atacante Bruma, que preferiu ir jogar no Benfica. Eu vou explicar para vocês, você deve estar ciente também já do ocorrido, tá, meus amigos? Vamos falar aí que o Vasco segue no mercado, mas agora já, sinceramente, não acredito que vai vir jogador de qualidade, tá? Sinceramente, tomara que eu esteja errado. A gente vai falar sobre a situação também. Vamos falar sobre a Liga Forte União, valor aí bilionário anunciado, arrecadado pelo bloco ao qual o nosso Vasco da Gama faz parte em relação à venda dos direitos econômicos de transmissão das partidas do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre Manuel Capasso, que desperta interesse de clube argentino, sobre inteligência artificial em parceria com o Vasco da Gama e sobre o basquetebol. Então vem comigo, vamos embora que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, é isso aí. Bom dia para todos nós. Que Jesus Cristo nos abençoe nessa manhã de terça, já ia falar segunda, né? De terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe também o link do nosso vídeo e ative aí o sininho das notificações para você ficar por dentro sempre que a gente colocar conteúdo aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Agora, logo de cara aqui, sem muito rodeio, sem delongas, sem muito tititi, mimimi, blá blá blá, né? Direto e reto ao que nos interessa, começando a falar sobre a maior vergonha que o Vasco passou nos últimos meses em relação ao mercado da bola. A gente já teve aí, né, uma novela ridícula envolvendo o Brian Rodrigues, né? O Vasco negociou aí 2 meses para escutar que não libera agora o jogador só no meio do ano, né? Pois bem, aí o que acontece? A gente vem aqui na sexta-feira com cara de tacho, com cara de paspalho, né? Ainda bem que eu trabalho com a verdade. Você que achou que eu sou mentiroso ou que de repente não me assistiu, assiste lá o nosso vídeo de sábado, de sexta-feira, que vocês viram o que eu falei. A informação é o seguinte, segundo o Lucas Pedrosa, não foi eu que saí com essa informação, segundo o Lucas Pedrosa trouxe, o Vasco estaria já acertado, tudo apalavrado com o Bruma, com o empresário dele, base salarial, contratual, metas e gatilhos, para ele vir jogar no Vasco da Gama. O Vasco já estava ali num acordo verbal com o Benfica para comprar os direitos econômicos do atleta. O Vasco ia colocar aí 7 milhões de euros na parada para contratar o jogador. Era 6 a notícia, surgiu a notícia hoje, ontem, que era 7, independentemente. Fato é que o Benfica já tinha demonstrado interesse por Bruma já desde o ano passado. Tá? O que aconteceu que nesse fim de semana, na rodada do Campeonato Português, o Di Maria sofreu uma lesão, né? O Di Maria que joga na ponta esquerda. Com isso, o Benfica pegou o teléfono, ligou lá para o Bruma, entrou na mente dele, e o Bruma fez o quê? Deixou o Vasco falando sozinho, tá? Isso mesmo, o atacante
português, né, de Guiné-Bissau, naturalizado português, deixou a diretoria do Vasco falando sozinha, a ver navios. Isso mesmo, por quê? Aí ficam agora os lacradores falando assim, né? Ah não, a culpa não foi do Pedrinho do Vasco, a culpa é porque o Di Maria teve lesão e o Benfica veio atrás. Então vamos dizer então que a culpa é do Di Maria agora. Então, o mérito da contratação do Bruma é do Di Maria, é isso. Di Maria lesionou, aí a culpa não é de ninguém do Vasco, a culpa né? É do Di Maria, a contratação do Bruma. Aí vão dizer assim, mas é porque o jogador pediu luvas adiantadas e o Vasco não sei o quê, iria parcelar. Aí vão falar assim, porque o projeto esportivo do Benfica joga Champions League, o Benfica não vai a lugar nenhum na Champions League, rapaziada, o papo é reto, não vai a lugar nenhum nessa Champions, não vai, me cobrem depois. Não tem time para aguentar uma Champions. Não tem. Tá? A grande verdade é o seguinte, a grande realidade, tá? O senhor Pedrinho é amador para contratar jogador. O Brian Rodrigues não veio para o Vasco. Não foi só porque o América do México pediu 10 milhões em cima da hora, porque só queria liberar no meio do ano, por causa que estavam incomodados com o empresário do Brian Rodrigues. Foi porque o senhor Pedrinho e o senhor Marcelo Santana são incompetentes para pegar um avião e ir parar no México, olhar no olho do presidente do América, junto com o Brian Rodrigues, o empresário dele, o contrato na mão, a garantia de pagamento assinada, para fechar a negociação. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Porque um vendedor de caneta, de bala, o cara tá vendendo uma caneta que vale R$1, ele vende por R$5, uma bala que vale R$1 no mercado, ele vende por R$4 no sinal, R$3 no sinal. Ele vende pelo esforço dele, pela atitude de andar de sol, de chuva, de bater de porta em porta, falar com todo mundo ali, levar não na cara, humilhação, ele vende, é na persistência. Então o Vasco deveria ter pego o avião, ter persistido, olhado no olho do presidente do América do México, pagado um jantar para o homem. O Brian Rodrigues hoje já estava treinando com o nosso elenco. Primeiro erro, tá? Segundo erro envolvendo o Bruma, jogadoraço que o Vasco perdeu aí. A negociação foi sacramentada na sexta. O Vasco ficou o final de semana inteiro assim, ó, chupando o dedo, esperando. Sabe, eu imagino o Marcelo Santana, o Pedrinho, sentados no seu apartamento, com binóculos, olhando lá para o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Cada avião que pousava, se era de Portugal. Se o Pedrinho envia um representante do Vasco, ou se ele mesmo vai, olha no olho do jogador, leva o contrato prontinho, assinado, a garantia, a luva, a base salarial, tudinho, as metas, já leva a camisa do Vasco pro cara. Divulga a rede social para a torcida invadir a rede social do cara. Senta no restaurante, vai mostrando a rede social, vai mostrando a torcida, vai mostrando o Maracanã, vai mostrando São Januário, projeto esportivo, vai debulhando o contrato junto com o empresário do cara, o cara assina o contrato no restaurante, antes de acabar o jantar, antes da sobremesa, o cara assinava o contrato com o Vasco. Porque nada me tira da cabeça, o cara na sexta-feira tá tudo certo para vir jogar no Vasco, aí na segunda-feira o Benfica cai de paraquedas e leva. Aí vem com essa conversa fiada, porque ele vai jogar Champions League lá, aqui não tem projeto esportivo. Gente, se fosse uma Juventus, que não tá nem com um timaço, um Milan, uma Inter de Milão, um Bayern de Munique, um Manchester United tá fraco, um Manchester City, se fosse, deixa eu ver aqui,
um Real Madrid, um Barcelona, eu super, hiper, mega entenderia. Até mesmo uma Atalanta. A Atalanta jogando muito mais bola que esse time do Benfica. E o valor pago pelo Benfica no Bruma foi o mesmo valor que o Vasco iria pagar. O Braga ficou de mãos atadas. A diretoria do Braga ficou de mãos atadas, porque o mesmo valor que o Vasco iria pagar pelo atacante, o Benfica chegou e pagou. E aí antes o jogador não servia para o Benfica. Mas o Di Maria machucou, aí passou a servir. Aí o Benfica foi atrás. Aí pagou na hora, fez o Pix, já até anunciou a contratação. Porque se o cara estava fechado para vir jogar no Vasco, é porque ele entendia que ele não tinha mais ali espaço para ele em Portugal. E não é demérito sair de um Braga lá em Portugal para jogar no Vasco aqui no Brasil. Não é demérito, não. Se torcedor do Vasco está achando que estão apequenando o Vasco da Gama. Estão apequenando o Vasco da Gama. Porque ele ia vir jogar aqui no Vasco com o Dimitri Payet, com o Felipe Coutinho. Um time que tem uma das maiores torcidas do Brasil. Dos maiores índices de audiência, a melhor televisão de Clube das Américas. Sabe? Então, assim, muito amadorismo do Pedrinho. Tem muita gente. Estou defendendo o Marcelo Santana não, que na minha opinião ele é muito incompetente também, tá? Nada contra a pessoa dele, a crença, a família, nada isso, nada a ver isso aí não. É contra mesmo o profissional, tá? Eu como torcedor do clube, né? E aqui a gente fala sobre o nosso Vasco, tem direito de dar opinião. Marcelo Santana é fraco, ponto. Como diretor de futebol. É limitado, né? Tem muito que aprender ainda. Pode evoluir muito, mas hoje tem muito que aprender. Mas a culpa disso tudo é do Pedrinho. Porque todas essas negociações, quem estava na frente da negociação com o Brian era o Pedrinho. Quem estava na frente da negociação com o Bruma era o Pedrinho. Ano passado, quem estava negociando com o Glavinhovic era o Pedrinho. Quem estava lá tentando, dando ouvido para Edmundo para trazer Sérgio Ramos era o Pedrinho. O próprio Pedrinho veio para a torcida e falou que a obra de São Januário iria começar agora em janeiro. E não vai começar tão cedo. O próprio Pedrinho lá atrás chamou o jornalista de mentiroso, falou que não tinha fundo árabe na parada pela SAF. E hoje todo mundo sabe. Tem o grego, tem americanos, tinha o Radrizzani lá, o italiano, e tem os árabes ainda. Então o Pedrinho, aos poucos, no quesito montar time de futebol, e até mesmo na venda da SAF, ele está entrando em muita contradição. O Pedrinho está gerando expectativa na torcida e está fracassando. O fracassar faz parte, o cair é do homem, o levantar é de Deus, errar, ok. Agora a gente está percebendo que o Pedrinho está errando sempre do mesmo jeito, sabe por quê? Do dia o Vasco foi jogar contra o Madureira lá na Arena Amazônia em Manaus, foram 75 pessoas, se eu não me engano, da delegação do Vasco para Manaus, para fazer lacração no jogo contra o poderoso Madureira. Quase 80 pessoas dentro de um voo da delegação do Vasco. Aí seu Pedrinho foi. Aí seu Marcelo Santana foi. Acredito eu que foi. Mas se não foi também, independentemente. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. O que eu quero dizer é o seguinte. De Manaus, não dava para pegar um voo e ir para o México? Hein? Já não desenrolava logo ali o acerto com o Brian? Aí estava tudo certo, com o Bruma na sexta, na segunda a gente toma esse chapéu. Os caras do Benfica ligaram, foram lá, persuadiram o cara, levaram. Então ficou muito feio pro Vasco. Ficou muito feio. E pior ainda é vazar o nome. Porque vaza o nome para dar um cala-boca na torcida. E aí não chega jogador. Aí o jornalista é mentiroso. O YouTube é mentiroso. O Álvaro Silva é mentiroso. E os donos da razão, sempre os santinhos da parada, é o Pedrinho.
Ah, o Vasco não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, então não entra na loja para comprar. Eu não tenho condição de comprar uma Lamborghini, de comprar um carro zero. Eu vou entrar na loja, vou mandar o cara separar a documentação. Começar a assinar papel, sendo que na hora de eu fazer o Pix, na hora de eu fazer o financiamento, eu não tenho a bala para comprar o carro. Para que eu vou fazer isso? É só para perder tempo. É só para me enganar. E enganar os caras da loja. Então para que o Vasco faz isso? Vai atrás de Brian Rodrigues? Nada. Vai atrás do Bruma? Nada. Ir atrás do jogador para tentar contratar não é erro, não é demérito, não, é bacana, é muito bom, beleza. Agora, ir atrás, sair falando muito antes da hora e depois tomar chapéu mais uma vez, é esse o grande erro. Porque se vai atrás do cara e fica quieto no silêncio, no sigilo, talvez o cara tinha acertado com o Vasco. De repente, se não vaza essa fofoca aí, o cara tava desembarcando amanhã ou depois aqui para jogar no Vasco, semana que vem. Então ficou muito feio pro Vasco. Ficou muito feio pro Vasco essa situação. Uma vergonha generalizada, o seu Pedrinho muito amador para contratar jogador. Ele e o seu Marcelo Santana. Não custava nada pegar um avião na quinta de noite ou na sexta ali pela manhã, na tarde. Sabadão já de noite já estava lá. Aquele jantar esperto com o jogador resolvia a parada. Aí o Di Maria se machucaria do mesmo jeito, né? Os caras iriam atrás do Bruma. O Bruma ia falar: rapaz, se você liga até 5 horas atrás, eu fechava com vocês, mas agora eu já assinei contrato, eu sou do Vasco. Deixa para daqui 2, 3 anos, quando acabar meu contrato lá. Seria isso que iria acontecer. Eu sou do tempo, eu vou ser obrigado a falar. Tá? Não vou fazer apologia nem saudosismo ao falecido Eurico Miranda, não. Tá? Mas eu vou ser obrigado a falar. O nosso maior camisa 10 da história do Vasco da Gama, o Roberto Dinamite, arrebentou com a camisa do Vasco e foi jogar lá no futebol espanhol, no Barcelona. Fez gols e coisa e tal, mas não foi daquilo que se esperava, né? Nem ele também. De ambas as partes, tanto o Barcelona quanto ele, não deu aquele casamento que todo mundo imaginava. E ele estava com vontade de voltar para o Brasil, o Roberto Dinamite. Até porque naquela época não se ganhava tanto dinheiro jogando lá como se ganha hoje, né? Hoje em dia, um ano trabalhado na Espanha de futebol, jogando futebol, é uma vida inteira que não precisa mais trabalhar, né? E o Dinamite estava acertado, apalavrado, acordado com o Flamengo. Isso mesmo, torcedor. O Flamengo estava tudo certo para contratar o Dinamite. E o Dinamite ia jogar no Flamengo. Saiu do Vasco, ovacionado, arrebentou com a camisa do Vasco, foi jogar no Barcelona, queria voltar para o Brasil. O Flamengo foi atrás dele e acertou a contratação do Dinamite. Mas aí vazaram a informação. O Eurico Miranda não era nem presidente na época, o presidente era o Calçada. O Eurico Miranda pegou um voo para a Espanha, foi direto para a cidade de Barcelona. Foi lá na casa, ó, lá na Espanha, lá na casa do Roberto Dinamite. Dinamite, você vai voltar a jogar no Brasil? Ô, rapaz, então eu vou. Vai fechar com o Flamengo? Então, rapaz, tô acertado já, vou jogar com eles lá, não sei o quê. O Vasco ninguém falou nada, o Vasco não procurou, e os caras vieram, a proposta, eu aceitei. O Eurico Miranda falou, não, vai jogar no Vasco. Quanto que vão te pagar lá? É tanto, o Vasco paga. Quanto tempo de contrato? É tanto, o Vasco dá mais. E eu vou ficar aqui e a gente vai embora junto pro Brasil. O Eurico Miranda chegou no Brasil com o Roberto Dinamite.
E o Dinamite voltou para jogar no Vasco. E hoje, já falecido, que Deus o tenha em um ótimo lugar, é o maior camisa 10 da história do Vasco da Gama. Se o Eurico Miranda não toma essa atitude, o Dinamite teria feito história no nosso maior rival. Aonde eu quero chegar com isso? Falta representatividade para a diretoria do Vasco. O Pedrinho pode ter boa intenção, o Marcelo Santana pode ter boa intenção, mas falta experiência e representatividade, alguém que represente o Vasco. Alguém que chegue, coloque as cartas na mesa, que fala, é assim, 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 vem comigo, vai jogar nos maiores clubes do futebol brasileiro, a torcida vai te carregar no colo, casa para morar, salário, luvas, garantia, tá tudo aqui, ó. Os investidores aqui, os patrocinadores, tudo aqui, ó. A gente vai pagar certinho. A situação do clube é isso, é isso, é isso. Nosso projeto é esse, é esse, é esse. Sul-Americano, Copa do Brasil, Brasileirão. Se a coisa andar, talvez ano que vem Libertadores. Vamos! Você é novo ainda, você tem 30, você fica 2 anos lá, se você arrebentar, você pode voltar para a Europa de novo, para um outro time bem maior do que o Braga. Faltou representatividade. Aí depois dessa palhaçada toda, o Vasco segue no mercado, buscando um jogador para ser aí status de titular. Só falta daqui a pouco o Vasco anunciar um atacante do Santa Cruz, do Sport Recife, do Vitória da Bahia. Só falta isso, todo respeito do Avaí, do Brusque, sabe? Só falta isso. Só tá faltando isso. Trazer um jogador lá do Goianésia. Uma vergonha. Uma vergonha. Vergonha. Eu falei para vocês que o Flamengo não estava na parada. Porque se o Mulambo tivesse na parada, eles iam pegar um avião. E hoje esse cara está jogando no Flamengo. A nossa sorte é que eles só queriam tumultuar mesmo. Aí ele acabou indo jogar no Benfica. Álvaro, mas ele não queria sair do Braga. O engraçado é que ele não queria sair foi jogar no Benfica. O engraçado é que ele não queria sair, mas é vir jogar no Vasco. É um vexame para a história do Vasco. Tá? O senhor Marcelo Santana, sua batata tá assando. Alô, Pedrinho? Faz o seu serviço direito, Pedrinho. Você entrou falando que ia reformar São Januário, você entrou falando que ia vender a SAF, você entrou dizendo que ia trazer grande jogador esse ano. São Januário está enrolado, andou o potencial construtivo, mas está enrolado, você deu um prazo que não foi cumprido. Errou e equivocou, não interessa, então não promete que não pode cumprir. A SAF do Vasco está mais enrolada ainda, que tem jornalista lacrador dizendo toda semana que vai chegar a proposta, que vai ser vendido. Vai demorar, eu estou falando para vocês, isso aqui tem meses. Mais de ano que eu estou falando. Esse negócio da SAF não é um negocinho na justiça que se resolve ali com 3 reuniões, 4 cafezinhos e uma pizza no final e acabou o negócio do embrolho na justiça. Não, isso vai levar, se arrastar, essa batalha judicial é longa. Tomara que eu esteja errado, mas essa batalha judicial tem a tendência de ser longa. Jornalista lacrador enganando o torcedor do Vasco aí. E todo jogador que você vai atrás, seu Pedrinho, qualquer time contrata, menos o Vasco. Gente, agora mudando de assunto, eu quero falar com vocês aqui sobre o Campeonato Carioca, né? Tivemos na noite dessa segunda-feira a partida envolvendo Maricá e Madureira. O Madureira venceu o Maricá, e o Vasco segue na segunda colocação do Campeonato Carioca, tá, gente? Agora a gente enfrenta o Fluminense amanhã, nessa quarta-feira, lá no Mané Garrincha, em Brasília, né, meus amigos? Aí torcer aí pro Voltaço, de repentemente tropeçar, pro Vasco, quiçá, talvez, assumir a ponta da competição. Agora eu quero falar com vocês aqui da situação envolvendo Manuel Capasso, tá, meus amigos? Olha só, Manuel Capasso teria despertado interesse do Talleres da Argentina. O presidente Andrés Fassi do Talleres já confirmou que o Vasco teria feito uma consulta pelo atacante Federico Girotti, né, argentino, de 1,90 m, centroavante de 25 anos, e agora surge aí
o nome de Capasso, que poderia ser interessante ao clube argentino. Seria aí, então, será que pode acontecer uma troca? Ou não? Olha, para ser bem sincero, eu vou bater nessa tecla de novo, viu? João Vitor até hoje não se provou valer 40 milhões, 35 milhões, até hoje. O Lucas Oliveira começou bem, mas já deu uma derrapada. Tomara que só fique naquilo ali mesmo, ele deslancha jogar bem com a camisa do Vasco. Tomara. Lucas Freitas eu não posso falar muita coisa, que a gente só viu poucos minutos dele jogando. Maurício Lemos nem estreou ainda. Eu acho cedo para sair liberando o Capasso, viu? Sei não. Acho cedo. Vamos aguardar. Outra situação aqui, meus amigos. Agora se tratando da Liga Forte União. A Liga Forte União anunciou nessa noite de segunda-feira, ontem, uma arrecadação de 55% a mais nas receitas na venda dos direitos econômicos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Tá? 1 bilhão e 700 milhões de reais são as cifras envolvidas, isso mesmo, 1 bilhão e 700 milhões de reais são as cifras envolvidas nas equipes aí da Liga Forte União. Então o Vasco vai pegar um dinheiro maneiro, claro, esse valor é repartido entre as equipes, tem ali as cotas, né? Ou seja, mais de 50% aí do valor que era previsto, né, que vinha se arrecadando anualmente, foi arrecadado aí pela LFU. Tá, meus amigos? Outra informação é que o Vasco acertou a parceria aí, né, com a empresa Somos Young. Essa empresa Somos Young trabalha com inteligência artificial e vai auxiliar o Vasco através do plano sócio-torcedor no sócio gigante. Tá? Esse trabalho com a IA Somos Young vai aí trabalhar em conjunto com o Vasco da Gama em relação à promoção e execução também do nosso plano de sócio-torcedor, sócio gigante. Outra situação que eu quero falar com vocês aqui é sobre o Novo Basquete Brasil, né, meus amigos? O Rafael Paulic e o Marquinhos, né, foram selecionados para disputar o Jogo das Estrelas do Novo Basquete Brasil do NBB. Na minha humilde opinião, depois do que a Liga Nacional de Basquete fez aquele papelão no jogo pela Copa Super 8 entre Vasco da Gama e Flamengo no Maracanãzinho, domingo retrasado, a atitude também aí da federação e dos outros clubes, na minha opinião, era para o Vasco nem ceder o Rafael Paulic nem o Marquinhos para esse Jogo das Estrelas. É só para encher linguiça, é só para encher tempo ali, entendeu? Eles que se virem para lá. Sabe? Sinceramente, Marquinhos não precisa desse Jogo das Estrelas para a carreira dele, nem o Paulic, são grandes jogadores. Não precisam disso aí para a carreira deles. Isso é só para fazer lacração e audiência para a mídia. Tá? O Vasco tem que começar a bater de frente com o sistema na Liga Nacional de Basquete. Porque está muito claro que tem um sistema montado para favorecer o Flamengo todas as temporadas. Está muito claro. Não é porque eu sou Vasco não, mas está muito claro isso aí. E aí o Vasco agora no segundo ano de trabalho montando aí um projeto, um trabalho esportivo, coisa e tal, para tentar derrubar esse sistema, e o sistema vem se levantando ferozmente contra o Vasco. Então eu acho que era uma hora do Vasco dar uma quebradinha aí no NBB, na Liga Nacional de Basquete, mostrando, olha só, para cima da gente aqui não. O que foi feito lá, tá gravado, tá anotadinho aqui, a gente vai cobrar. Sabe, eu acho que é meio que por aí, sabe, não tem que ficar de lacração não. Então, meus amigos, basicamente, né, é isso, né, a vergonha envolvendo aí a não chegada do Bruma no Vasco, a Liga Forte União, Capasso, Inteligência Artificial e o Novo Basquete Brasil, né? Vasco segue no mercado. Olha, vou falar para vocês, viu? Vai ser muito difícil a diretoria do Vasco agradar o torcedor agora, depois desse papelão em relação à não chegada nem de Brian Rodrigues, nem de Bruma, viu? Vai ser muito difícil agradar o torcedor. Quem joga videogame aí sabe. É como se você prometesse o PlayStation 5 para o seu filho ou filha, né? E desse ali um Master System, né?
É, sabe? Assim, ó, desqualidade é assim, ó, céu e subtérreo. Ó. É isso. Dificilmente vai agradar o torcedor do Vasco agora quem esses caras trouxerem aí para poder pro nosso ataque. Tô ficando por aqui muito chateado, tô gravando esse vídeo aqui já meia-noite e pouca para vocês, tá bom? Desculpa pelo horário. Tá? E é claro, as atualizações que forem saindo nessa terça-feira, durante todo o dia, eu trago para vocês no nosso próximo conteúdo. Tô ficando por aqui, um abraço e valeu, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!